Aiship, mostre-me o esquema da pesquisa da alma. Leilin parecia não reagir ao medo dos nativos. Um aceno de mão fez com que um velho enrugado se aproximasse e pressionou a palma da mão na cabeça do velho com um brilho nos olhos. O tempo passou e a expressão do homem se deformou rapidamente. Houve felicidade e sofrimento, mas principalmente confusão. O resto dos nativos recuou enquanto assistiam a esse deus entregar presentes a ele. No ponto de vista deles, o líder dos escravos e o supervisor eram pessoas incríveis. Quanto a Leilin, que liderava milhares de piratas e possuía centenas de grandes navios em sua posse, ele superava em muito os chefes tribais ou os sacerdotes mais velhos. Talvez a única coisa que pudesse se comparar a ele fossem seus totens. BIP. Análise esquemática da alma concluída. Comparação inicial. O Aiship projetou uma imagem colorida na frente de Leilin, comparando a alma do nativo com a de uma pessoa normal. Algumas regiões mais escuras foram especificamente marcadas. Colocando o rato de laboratório agora inútil, Leilin voltou para seu quarto sozinho. Grandes quantidades de dados passaram pelos olhos dele, e ele começou a ficar sério. Como esperado, há algo errado com as almas dos nativos. Há muito tempo, Leilin descobriu um fenômeno extremamente interessante. Nenhuma das tribos nativas no mar exterior acreditava em quaisquer deuses verdadeiros. Isso era algo impensável. Os deuses estavam tão sedentos de fé que nem mesmo deixavam criaturas estranhas e bestas de lama. Porque eles abandonariam esses nativos inteligentes? Mesmo que suas almas não fossem nem um décimo tão fortes quanto a de um plebeu do continente, os deuses ainda entendiam que pequenas coisas se somariam. No entanto, de todas as tribos que Leilin havia atacado, todos os nativos acreditavam em espíritos e totens naturais, e não havia nenhuma aparição dos deuses do continente. A única explicação para isso seria que havia alguma falha em seu poder de fé, que deixava os deuses sem outra opção senão desistir deles e tratá-los como lixo. Eles permitiram que os nativos fizessem o que quisessem e, mesmo sabendo do grande império nativo, não se davam ao trabalho de fazê-lo. Com grandes quantidades de pesquisa e comparações, bem como com suas próprias habilidades como ser divino, Leilin finalmente tocou no segredo. Este espírito. O problema não é exatamente interno. Está realmente contaminado. Leilin agora era solene. Além disso, esta mutação é familiar, com a marca de magias arcanas e magos. Ela atinge as profundezas de seus genes, e foi passada geração após geração em essência. O poder de fé era apenas energia da alma que se dispersava quando os fiéis alcançavam um pico emocional durante suas orações ou cerimônias, cheio de fervor. Usando seus domínios e fagulhas divinas, os deuses absorveram essa energia específica da alma e a transformaram em força divina. Não havia diferença essencial entre deuses menores e maiores também. Foi o mesmo processo. O que acontece se absorvermos essa força da alma mutante Aiship, simule a absorção do poder de fé dos nativos, ordenou Leilin, acariciando o queixo com interesse despertado. BIP. Missão estabelecida. Começando simulações. Preparando o modelo. Grandes quantidades de dados passaram pelos olhos de Leilin, dando forma a um cenário. A estátua de Malar de antes foi consagrada em volta de um altar nativo, o resto dos nativos que a adoravam. Visível apenas para os seres divinos, o poder de fé ondulava ao se reunir na estátua de pedra. Não houve mudança na estátua no começo, e sua força divina aumentou em força. No entanto, uma década depois, a estátua começou a ficar indistinta. Um brilho vermelho escuro permaneceu em torno dele, e Malar se tornou mais violento e pediu sacrifícios regulares de sangue. Um século depois, o reino divino de Malar explodiu em meio a seus rugidos desesperados. Um gigantesco corpo de macaco caiu no plano material principal, preso firmemente em torno dos padres nativos. 5 séculos haviam se passado e Malar agora era uma feira sem mente própria.
Ele havia se transformado em uma bandeira dourada, com a figura de um macaco nela. Eu usei Malar como modelo porque estou mais familiarizado com sua força divina, mas nunca pensei que isso aconteceria. Assim que a simulação passou, Leilin recordou com medo a cena naquele exato momento. Há definitivamente algo de errado com o poder de fé dos nativos. É muito contaminado, e pode até mesmo causar um verdadeiro Deus a enfraquecer, eventualmente até cair no plano material principal. Combinados com os sacrifícios, eles ficam ligados ao planeta, sua mente lentamente apagada até que tudo que resta seja puro instinto. Uma coisa tão miserável não era diferente do suicídio. Não era de admirar porque os deuses haviam abandonado esses habitantes. Eles perderam seu reino sagrado e foram banidos para esta área com sua consciência se deteriorando com o tempo. É pior do que confinamento. O poder de sua fé está contaminado, mas é uma coisa hereditária que eles simplesmente não podem mudar. Leilin ponderou sobre a questão: como é esse o caso? Não preciso me preocupar com a interferência de outros deuses se eu promulgar meus planos nesse reino. No entanto, vou ter que arcar com o ônus sozinho. Embora a adoração a esses habitantes estivesse faltando, e os espíritos que eles vincularam não fossem tão poderosos quanto deuses, um semideus que assimilasse esses espíritos poderia se tornar comparável aos deuses. Os semideuses totêmicos seriam tão fortes. É claro que, assim que saíssem de sua área, o poder desses semideuses cairia drasticamente. Não importa o que, há uma chance aqui. Um enorme. Os olhos de Leilin brilharam quando inúmeros cenários possíveis se desdobraram em sua mente. Tudo que restou foi trazê-los para a realidade. No entanto, a incompletude e a contaminação desses espíritos ainda me deixam desconfortável. Se eu não os entendi completamente. Leilin lembrou várias amostras desses totens. Sua consciência divina mergulhou fundo nos genes onde as antigas memórias estavam localizadas. Houve um incêndio no campo de batalha, cidades flutuando no chão como meteoritos. Os arcanistas, que sempre foram inteligentes e clarividentes, que controlavam toda a verdade do mundo, estavam sendo mortos agora. Seus assassinos. Os deuses. Os últimos arcanistas remanescentes de Netheril gritaram em ódio e angústia: a centelha dos feitiços arcanos de Misi nunca cessará. Nós nunca nos renderemos. Múltiplos fragmentos de memória foram revelados a Leilin, mesmo com seu poder. Ele só podia processar uma pequena porção deles. No entanto, a informação divulgada até mesmo daquela pequena porção foi suficiente para movê-lo. Então, essas pessoas são na verdade imigrantes da era Netheril, indagou Leilin. Ele já havia visto outras pessoas da era Netheril antes, como Helen. Embora fosse uma coisa bastante infeliz vê-los correr e se esconder por suas vidas, eles estavam vivendo no céu em comparação com essas pessoas. Quem teria adivinhado que os netereses progressistas e cultos foram reduzidos a tal estado durante dezenas de milhares de anos? Eles são chamados de bárbaros e tolos, alguns até capturados e transformados em escravos. Leilin suspirou interiormente. Ele agora podia entender o que havia acontecido antes. Os deuses tinham ficado descontentes com a pesquisa destemida dos arcanistas netereses, e isso eventualmente levou à guerra. Eles começaram a matar o que pareciam com todos os arcanistas vivos, e a maioria das cidades flutuantes caiu no esquecimento. A civilização neterese havia desmoronado em um dia. Foi nesse momento que um grupo de holandeses se reuniu. Eles provavelmente desejavam resistir à escravização dos deuses e estavam decididos em sua decisão. Eles engoliram um medicamento que os fez rejeitar o poder da fé, o resto infeliz o suficiente para ser arrastado para a batalha de alto escalão e acabar como um dano colateral. Em qualquer caso, os netereses haviam experimentado uma mudança completa de espírito, e agora eram considerados venenosos ao poder da fé e, por sua vez, aos próprios deuses. Eles definitivamente não seriam enganados pelos deuses.
Então eles escaparam pelos mares e começaram a se reproduzir aqui. Durante esse processo, devido aos poderes dos deuses e outros meios indiretos, essas pessoas da era Netherese haviam regredido. O que uma vez foi uma civilização de renome e cultura agora se transformou em um grupo de tribos bárbaros e tolos. Se meu palpite estiver correto, os ancestrais desses nativos se transformaram em bárbaros depois de rejeitar o poder da fé. Isso os impediu de encontrar um único Deus a quem recorrer, como era lamentável. Lei Lin sentiu a angústia de perder toda uma civilização do fundo do coração. Seus olhos ficaram vermelhos. No entanto, desde que as coisas acabaram assim, entregue seu sangue, lágrimas, ódio e seu poder de crença, tudo, os deuses podem não ter conseguido resolver o problema, mas Lei Lin poderia contorná-lo. Seu antigo físico absorvente de pesadelo poderia absorver a própria emoção, e as emoções de milhões de pessoas definitivamente lhe dariam o poder para rivalizar com deuses. É claro que tenho que manter um perfil discreto sobre isso. Pelo menos antes de começar minha ascensão, a capacidade de usar o poder de fé desses habitantes não deveria ser divulgada. Lei Lin esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça. O número de segredos que ele estava escondendo continuou a crescer. Eu vou ter que elaborar um plano meticuloso. Felizmente, as ilhas de Banque são solitárias, com quase zero de contato com o continente, então há uma chance de evitar que a informação vaze.